sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano. Esse daqui é o Anexo Católico de Maria, Sacrário da Santíssima Trindade. É um projeto de estudo bíblico acerca de algumas passagens referentes à Virgem Maria. No primeiro episódio, nós vimos a passagem da Anunciação. No segundo episódio, nós vimos então a visitação a Santa Isabel. E agora, no terceiro episódio, nós iremos ver ali Maria nas bodas de Caná. Aquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo faz o seu primeiro milagre e inicia assim a sua vida pública diante daquele povo que convivia já com ele. E a Virgem Maria, durante aqueles 30 anos, tendo os ensinamentos passados ao nosso Senhor Jesus Cristo, a partir dali se daria o início da vida pública do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem está em João, capítulo 2. Vai dos versículos 1 ao versículo 11. E diz o seguinte: No terceiro dia, celebrava-se um casamento em Caná da Galileia. Aí estava a mãe de Jesus. O terceiro dia referente aqui é tanto ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com Natanael, que acontece na passagem anterior, como uma referência ao sétimo dia. Se nós formos ler o Evangelho de São João do início até este momento e contarmos os dias que ele vai apontando, chegaremos ao sétimo dia. Isso já dá uma comparação simbólica com Gênesis, referente à criação. Aqui se inicia uma nova criação, pois Cristo vai se revelar como aquele que é capaz de realizar milagres, prodígios e assim iniciar a sua vida pública, agindo em vista do reino de Deus. O versículo 2 vai dizer: Jesus e seus discípulos estavam convidados para o casamento. O versículo 3: Acabou-se o vinho. E a mãe de Jesus lhe diz: Eles não têm vinho. Observe, alguns estudiosos vão dizer que Maria, para notar essa falta de vinho, ela deveria ter alguma proximidade com os noivos. Então, alguns argumentam que ela fazia parte da família dos noivos, mas tem outros que também não chegam nessa vertente toda. Mas observem que interessante. Ela que havia convivido com nosso Senhor Jesus nos últimos 30 anos, aqui vai até Ele, porque sabe que Ele é quem pode resolver. A falta de vinho na festividade de um casamento da época seria um certo vexame, mas também tem a explicação simbólica da falta de alegria. O vinho era sinal de alegria. Então, faltar o vinho em uma festa de casamento significava a falta de alegria para aquela festa e também para aquele casamento. Ficaria uma imagem para os seus familiares de que deixou faltar algo ali. Essas festas de casamento eram celebradas por cerca de uma semana na época, e algo que é pontuado é a referência que se faz entre Maria e outras mulheres, que nós veremos agora, com o versículo 4, em que diz: Responde-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Entenda que a referência do nosso Senhor Jesus Cristo a Maria como mulher não é algo tão absurdo assim para a época. Porque mulher é um trato de respeito. Para nós hoje seria até uma ofensa, né? Chamar a nossa mãe de mulher. Mas com isso daqui nós conseguimos fazer ligação com outras passagens. Por exemplo, a samaritana no poço. Nosso Senhor Jesus Cristo chama ela de mulher. Outro exemplo, quando Maria Madalena vai até o sepulcro vazio e lá é chamada pelo anjo como mulher. Mulher, o que procuras? Veja que nessas três passagens nós podemos uni-las com alguns aspectos semelhantes. As bodas de Caná, falta o vinho. A samaritana no poço, falta a água. E Maria Madalena, no sepulcro, falta o corpo. Diante da falta de cada uma dessas mulheres, elas recorrem à mesma pessoa. Maria aqui nas bodas de Caná recorre ao nosso Senhor Jesus Cristo. A samaritana no poço recorre ao nosso Senhor Jesus Cristo, após saber que Ele é capaz de dar. E Maria Madalena, lá no sepulcro, recorre ao nosso Senhor Jesus Cristo, também querendo saber onde encontrá-lo. Na falta, nesses três pontos da história, que são semelhantes, a pessoa que sacia é o nosso Senhor Jesus. Aqui nas bodas de Caná, nós veremos que Ele vai saciar. Lá, na samaritana, no poço, é o Cristo quem sacia. E lá, a mulher, Maria Madalena, no sepulcro vazio, é Jesus quem sacia a procura dela. E a reação das três
também são semelhantes. Observe o versículo 5, onde diz: a mãe diz aos serventes: fazei o que vos disser. Maria vai até os serventes e anuncia: fazei o que ele vos disser. A samaritana volta para o seu povo para anunciar aquilo que viveu com Cristo. Maria Madalena, no sepulcro vazio, ao reconhecer nosso Senhor Jesus, vai a todos como ele pediu e anuncia a ressurreição. Os três momentos se unem em certos aspectos. A falta, aquele que sacia e a reação diante das mulheres neste contato com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas retornemos um pouco e busquemos compreender o que é que nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer aqui no versículo 4. Ainda não chegou a minha hora. A hora de realizar um milagre? A hora de ajudar naquele casamento pontualmente? Não. Essa hora que o Evangelho de São João vai trazer e que ele vai abordar diversas vezes durante todo o seu Evangelho é a hora da entrega total do nosso Senhor Jesus Cristo, que se iniciaria aqui. Quando Jesus fala, ainda não chegou a minha hora, é porque ainda não está tudo feito para que ele pudesse se revelar e iniciar o seu caminho até o Calvário. Porque diante da revelação de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, começaria o caminho dele até o Calvário. Porque aí ele se iniciaria na percepção de todos de que havia algo de diferente com aquele homem. E dando continuidade, ali no versículo 6, vai dizer: havia aí 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, com capacidade de 70 a 100 litros. Jesus lhes diz, já no versículo 7, enchei as talhas de água. Eles as encheram até as bordas. Essas talhas que são citadas aqui, elas eram utilizadas para a purificação dos judeus, porque quando eles passavam por alguma situação que os tornassem impuros, eles precisavam se purificar para participarem dos ritos judaicos. E o nosso Senhor Jesus Cristo pede que encham as talhas. E eles o fazem, enchendo-as até a borda. Veja que a obediência dos servos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem um impulso inicial pelo pedido da Virgem Maria. Pelo pedido não, pela ordem. Fazei tudo o que ele vos disser. Veja que interessante, os servos, eles estão à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo mediante a ordem da Virgem Maria. Aqui nós temos já um ensinamento para nós que estamos buscando nesse estudo bíblico acerca da Virgem Maria, entender que aquilo que nós atendemos dela é totalmente e direcionalmente ao nosso Senhor. É aquilo que o Papa Bento XVI vai dizer sobre essa frase dela. Ele a considera como o testamento da Virgem Maria, porque é a última frase da Virgem em todos os evangelhos. A última frase da Virgem Maria é: fazei tudo o que ele vos disser. E assim os servos foram à disposição para realizar o que Jesus havia de pedir, mesmo não sendo a sua hora, como ele mesmo disse. E agora, no versículo 8, diz o seguinte: diz-lhes: agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Versículo 9. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde procedia, embora o soubessem os serventes que haviam retirado a água, dirige-se ao noivo e lhe diz: todos servem primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão um pouco embriagados, servem o pior. Tu guardaste até agora o melhor vinho. Aqui nós temos uma comparação. Porque vejam, comparando lá com a passagem do Êxodo, capítulo 19, no versículo 8, onde tem esse ato de Moisés com o povo, onde ele apresenta para o povo aquilo que Deus quer dele. Veja a resposta do povo de Deus. Versículo 8, capítulo 19 do Êxodo. Todo o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor disser. Veja que interessante. O ato do nosso Senhor Jesus Cristo transformando aquela água em vinho, essa comparação com o Êxodo, onde é feita a aliança entre o povo e Deus através de Moisés, a resposta se iguala.
faremos tudo o que o Senhor disser. A Virgem Maria traz a frase: fazei tudo o que Ele vos disser, o seu Senhor. E mais ainda, lá em Deuteronômio, nós temos aquilo que eu falei sobre o vinho. Lá no capítulo 32, onde vai dizer no versículo 14: e por bebida com o sangue fermentado da uva. O vinho. O sangue fermentado da uva é o vinho. E o nosso Senhor Jesus Cristo aqui se utiliza do vinho para atender à decisão, à ordem da Virgem Maria, para que aqueles homens fizessem tudo o que Ele lhes disse. Assim, se une às Escrituras com tantos pontos que nós ainda poderíamos ligar, mas que aqui nós já temos uma referência concreta de que aquele que atende à Virgem Maria não para nela. Ele vai até o nosso Senhor Jesus Cristo e faz tudo o que Ele nos pede. Assim, a passagem termina com o versículo 11 e 12, dizendo: em Caná da Galileia, Jesus fez este primeiro sinal. Manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Ou seja, esse ato do nosso Senhor Jesus Cristo já é uma manifestação da sua glória. E a partir daqui, os discípulos começam a crer nele. Através dessa crença, o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo até o Calvário começa. E o versículo 12: depois, com sua mãe, seus irmãos e discípulos, desceu a Cafarnaum, onde se deteve vários dias. Essa é a passagem do casamento de Caná, da Galileia. Aqui nós temos a Virgem Maria sendo aquela intercessora que nós tão bem defendemos, onde, ao obedecê-la, nós realizamos aquilo que Cristo nos pede. Nós realizamos novamente atos que desconhecemos o seu fim, porque encher de água talhas para um casamento que precisa de vinho é realizar um ato de fé. Estamos enchendo de água, mas o que precisamos é vinho. Por que esse homem nos pede vinho? Por que confiamos naquela mulher? Simplesmente realizamos por um ato de fé. Não enxergamos aqui e agora o que estamos fazendo, mas sabemos que podemos confiar em suas palavras. Esse é o anexo católico de Maria, Sacrário da Santíssima Trindade. Que Deus abençoe você e reze por mim.